Hei de falar. Shalom, povo lindo do Senhor, Deus abençoe, é isso mesmo que você ouviu, está começando mais um episódio do Hei de Falar, e se você está chegando hoje aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal, já aproveita para se inscrever, deixe o seu like, assim o YouTube entende que esse conteúdo é importante e não se esqueça de encaminhar esse conteúdo para pelo menos 5 pessoas, tá? 5 amigos. E você também que não tá chegando hoje, mas já me acompanha há um tempo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. E não se esqueça também de fazer a mesma coisa, tá? De deixar o seu like, de botar aqui nos comentários o quanto você gosta desse canal, quanto você tem sido edificado, né? Conta também o que é que você tem achado dos conteúdos que eu tenho publicado aqui. E hoje, mais um dia, mais um episódio, mais uma segunda-feira juntos. Eu creio que essa semana vai ser cheia de vitória, poderosa. As mãos do Senhor estarão sobre as nossas vidas. E, gente, o tema de hoje tá muito legal, tá muito especial. A gente vai contar a história de uma mulher maravilhosa, forte, guerreira, que, por sinal, é minha amiga do coração. Eu tô falando, sabe de quem? De Juliana Souza. Júlia, seja muito bem-vinda ao Hei de Falar. Shalom, povo lindo! Que honra poder estar participando, né? Desse trabalho tão lindo que o Senhor, assim, confiou, né? A nossa Eide, para poder estar falando do amor dele, para poder a gente ter essa oportunidade de expressar que o nosso Deus é um Deus que faz transformação, que para ele não há nada impossível, que é um Deus que realiza sonho. Muito obrigada por essa oportunidade, minha amiga linda. Amém! Você tocou num ponto assim chave. Deus é um Deus que faz transformação e é esse o tema de hoje. A gente vai falar sobre transformação em Cristo Jesus. E, Julie, antes da gente entrar no tema a fundo, eu quero que você se apresente, porque eu sempre gosto que os meus convidados, eles falem um pouco mais, né, sobre a vida deles, sobre quem são eles. E eu quero saber quem é Juliana Souza. Pronto, então hoje quem vos fala, né, é Juliana de Souza. Graças a Deus agora eu me encontro com 28 anos, né, e hoje, para a glória de Deus, né, através da transformação que o Senhor fez na minha vida, hoje eu moro no estado de São Paulo, né, eu sou terapeuta na raiz, porém agora estou em São Paulo fazendo missões, né, porque assim o Senhor me separou para poder estar fazendo essa obra. E graças a Deus, o Senhor assim, tem me levado, né, a alguns estados, a alguns interiores, para poder estar falando dessa transformação, para que as pessoas possam ver que o Senhor é um Deus que transforma. Então, estou muito feliz, eu estou vivendo o que diz na palavra do Senhor, estou lembrando do meu Criador no dia da minha mocidade e entregando todas as minhas forças para poder falar que o Senhor Deus, Ele faz, e Ele faz infinitamente mais. Então, atualmente, né, eu moro no estado de São Paulo, e estou aí conforme eu queria anotar com o Senhor, fazendo aquilo que Ele tem colocado no meu coração para alcançar vidas e falar que Ele é um Deus que transforma, Ele é um Deus que muda histórias. Não importa qual seja a situação, se a gente convidou Ele, Ele faz, porque Ele é maravilhoso. Amém, é verdade, Júlia. Você tocou aí que você é cristã, glória a Deus, mas você nunca foi de um berço evangélico, já foi? Como é que funcionou esse seu encontro com o Espírito Santo? Então, desde pequena eu ia para a igreja, né? Gostava de cantar no grupo das crianças. A minha mãe fala que eu sempre gostava de falar também do amor do Senhor, quando eu tinha oportunidade. Porém, na minha adolescência, né, eu resolvi sair da presença do Senhor, né? Eu tive a curiosidade de saber como era o mundo, provar das coisas do mundo. E eu lembro que eu comuniquei, né, essa minha questão de me afastar da igreja para minha mãe. Minha mãe ficou muito triste e desapontada no momento. E aí foi onde eu comecei a gostar de ir para as festas, né? Conheci novos amigos. E aí eu fui me permitindo provar, né? Das coisas do mundo que aparentemente não são ruins, não. Né? Elas nos chamam muito, nos atraem muito. Porém, depois a gente tem as consequências, né? E aí... Isso tinha mais ou menos quantos anos?
Eu já tinha, assim, uns 13 anos, 14 anos, sabe? Eu decidi sair mesmo, de fato, tipo, para que todos pudessem saber, né, que eu já não estava ali mais na presença do Senhor, né, dentro dessa faixa etária. Entendi. Aí você teve esse tempo que durou mais ou menos quantos anos, né? Você se afastou, começou a ir para as festas, começou a beber, bebia, né? Começou a beber, mas em um determinado momento você sentiu dentro de você que não dava mais. Isso, eu, né, comecei a ir para festas, e aí, assim, o mundo foi me apresentando muitas oportunidades que aparentemente eram boas, né? Eu comecei a assim, sentir vontade de conhecer alguns cantores, né? E aí eu fui conseguindo alcançar, e tudo isso acaba que a gente fica deslumbrada, né? Com tudo aquilo que a gente sabe que de fato é uma verdadeira ilusão. Porque são alegrias passageiras. Eu ia, me alegrava, né? Dançava, brincava, pulava. Mas quando eu chegava em casa, né? Quando eu me encontrava com a minha atual realidade, realmente eu encontrava esse vazio. E eu sabia que esse vazio era um vazio que só a presença do Senhor poderia preencher, né? Ela falou aí, gente, uma relação aí para shows, a se divertir. Inclusive, eu conheci Julie nessa época, né, Julie? Porque eu cheguei até aí a um show com você. Não sei se você lembra. Eu cheguei aí para um show com você, mas graças a Deus, o Espírito Santo é tão bom que hoje nós nos encontramos nessa vida, a vida de Cristo Jesus, e o Senhor tem te usado, tem te ministrado para poder pregar a palavra dele e, claro, inspirar pessoas que talvez estão passando por momentos que você vivenciou, né? De conhecer já a palavra, mas ter se afastado e talvez estar passando por momentos agora de que acha que a festa é o que vai trazer felicidade, de achar que a bebida é o que vai suprir o vazio que está dentro dele, mas que na verdade só encontra esse preenchimento em Cristo Jesus, né? E eu queria saber justamente essa fase agora de você. Quando você falou assim, não, chega pra mim, essa fase não dá mais. Eu sinto que é hora de voltar. Você tinha quantos anos, você lembra? Isso, eu já tinha alcançado, né, a maioridade, já tinha tido a oportunidade de iniciar muitas coisas no mundo, né? E quando a gente já teve uma aliança com o Senhor, a gente sempre sente, né, aquela vontade de retornar. Eu sempre fazia uma autoanálise e dizia, eu preciso retornar, eu sei que o que eu tô fazendo não agrada a Deus. E até que chegou um momento ao qual eu encontrei forças, né? E ali eu comecei a voltar a ir para os cultos da igreja. Comecei a ir visitar, e foi dentro dessas visitas que Deus foi trabalhando no meu coração. Eu lembro que eu usava até pince na época, né? E antes de eu retornar para a igreja mesmo, eu já tinha tirado os pinces, né? Já estava, tipo assim, buscando, tipo, mostrar que eu já queria realmente viver essa transformação. E a minha transformação começou mesmo, foi um dia que eu fui na casa da minha irmã, eu tinha uma Bíblia pequena, e eu pedi para o Senhor falar comigo. Eu estava no ônibus, nas mediações ali de Itapuã, e eu pedi para o Senhor, disse, ó Deus, falar comigo. Eu lembro que eu pedi uma palavra e caiu no livro de João, capítulo 14. O Senhor fala que não era para me turbar o meu coração, não era para me ficar aflita, mas que era para me crer nele, porque na casa do nosso Pai tinha muitas moradas. E ali eu entendi que era um convite do céu, era Jesus me convidando a retornar à minha morada, porque da forma que eu não estava, né, segura, não tinha um abrigo, e esse abrigo era Jesus. Então eu entendi que ele estava dizendo para mim, volte, porque eu já preparei um lugar para você estar. E eu lembro que os meus trajes não eram trajes de, né, ainda de uma pessoa cristã convertida. E quando eu cheguei na casa da minha irmã, a minha irmã é cristã, graças a Deus, ela já tinha dito assim, nossa, você tá diferente. Acho que você já é crente de novo. Aí eu disse assim, glória a Deus. E eu lembro que quando eu saí da casa dela, era um dia de quinta-feira e tinha culto. E eu fui para a igreja determinada. Eu disse, hoje eu me reconcilio com o Senhor. Você tocou aí na questão da sua irmã, né? Mas houveram outras pessoas, ou alguma outra pessoa específica que foi fundamental, que foi uma peça-chave, assim, para te apoiar, para te incentivar nesse processo de volta, além do Espírito Santo, claro, né? Mas algum conselheiro, alguma pessoa que estava ali o tempo todo perto de você, para não te deixar
sair novamente, né, dos caminhos. Sim, teve. Eu retornei para essa igreja, que era uma igreja que todos gostavam muito de mim, todos ficaram muito alegres, né? Quando eu retornei. Mas só que aí eu já tinha conhecido uma pastora, que hoje ela é minha atual pastora, né? Aí em Salvador. E ela foi eu digo que ela é uma bênção, né? Hoje eu tenho ela, assim, um grande apreço como uma mãe espiritual, porque foi ela que Deus usou para pegar, assim, na minha mão, né? Dentro também de outros amigos, para segurar na minha mão e dizer, não, você tomou essa decisão, é a melhor decisão, e nós vamos continuar com você até que você consiga se firmar, né? Porque tem esses primeiros momentos, né? Que a gente volta, tem todas aquelas questões de renunciar a nossa vida do pecado e querer viver com Cristo. Então, é necessário que a gente tenha esse apoio, né? Primeiramente de Deus e depois de uma pessoa. Então, a minha pastora, né? O incentivo da minha família, dos meus amigos foram fundamentais. Mas eu vejo, assim, que maior posicionamento foi eu querer mesmo, sabe? Eu dizer, não, eu não quero mais as coisas do mundo, eu quero viver com Cristo. Eu lembro que nessa época eu tava até com um relacionamento e foi a primeira coisa que Deus, assim, me sinalizou para que eu pudesse renunciar. Foi esse relacionamento, né? E graças a Deus, eu consegui em Deus essa força, renunciei. E hoje eu vejo o quanto foi importante para mim. Eu também tive esse momento de ter que me afastar de algumas pessoas, abrir mão de alguns relacionamentos, de ambientes, para que eu pudesse hoje estar firme em Deus e viver nas promessas que Ele fez para mim lá atrás. Que também tem essa questão, às vezes as pessoas querem voltar, mas não querem se propor ao relacionamento, né, de renúncia, de transformação com Cristo, e é isso que faz toda a diferença para que a gente possa permanecer firme na presença do Senhor. É o famoso um pé na igreja e outro pé no mundo, né? A gente precisa descentralizar para ficar na igreja e, sei lá, querendo fazer as coisas do mundo ou fazer somente aquilo que você tem vontade. A gente precisa, de fato, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, seguir tudo aquilo que está na palavra, né? E não é fácil, não vai ser fácil, mas a recompensa, ela é muito maior do que os desafios que a gente encontra, né? E você falou aí sobre o processo de entrega, eu também passei por um processo assim, né? De me afastar de amizades, de entregar um relacionamento que não foi fácil. Mas hoje eu tenho vivido, assim, coisas maravilhosas também no Senhor. E você acompanhou todo esse processo, né? Você foi uma das pessoas, assim, que já tinha me incentivado a estar na presença do Senhor. Eu lembro, gente, que teve um dia que Júlia fez como se fosse uma célula, né, Júlia? Na casa da Ellie, que também é uma amiga nossa em comum. E eu fui, na verdade, mas eu já estava um pouco gripada e quase que no dia eu não ia, o inimigo tentando parar, viu? Quase que no dia eu não ia, aí ele, venha, vai ser bom. Aí eu fui. Mas naquele dia meu coração já estava assim, quebrantado, eu chorei, e elas oraram por mim, porque eu sempre tive esse desejo, né, de estar no caminho do Senhor, de ter um relacionamento com Ele, mas no fundo ali, sempre tinha aquele... E agora? Eu vou ter que deixar de usar certas roupas? Será que eu tenho que parar de fazer isso e aquilo outro? Mas é o Espírito Santo que vai convencendo a gente a deixar velhos hábitos, a ter uma nova vida, a abandonar pessoas, a abandonar lugares, como você citou. E tudo isso é um processo, né, Júlia? Isso, é. E aí o Senhor ele nos apresenta, né? Depois que a gente se reconcilia, né? Ou que a gente faz a primeira aliança com o Senhor, Ele nos convida a viver esse processo. Que é justamente nesse processo que a gente vai ter assim, a libertação, a transformação, para que a gente possa receber aquilo que Deus está disposto a nos entregar. Então, vale muito a pena, né? Logo de início, a gente, né, se sente assim, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Né? Ainda tem também as vozes opositoras, né? Ah, você foi para a igreja, mas não vai ficar um mês. Será que você vai ficar firme? Tudo isso. Então, a gente precisa ter essa decisão firme em Deus, ter a certeza de que a gente fez uma aliança com Jesus e que Ele vai nos ajudar, né? Segundo todas as nossas forças também que a gente tiver disponível a se sujeitar dentro desse processo. E a gente sabe, né, que quando a gente passa pelo processo,
O processo nos traz, trabalha em nós e nos dá a possibilidade para que a gente possa viver o propósito. Que é isso que, graças a Deus, né, a gente está podendo vivenciar hoje. Hoje nós estamos na parte dos cumprimentos do propósito do Senhor para as nossas vidas. Porque a gente se propôs a passar pelo processo. O processo não é algo fácil, né? Mas a gente passa esse processo com a pessoa do Espírito Santo, porque ele está ali para nos ajudar, para nos lembrar tudo aquilo que Deus, né, nos ensina segundo a sua palavra. E ainda o Senhor levanta pessoas que vai nos ajudar dentro desse processo para que a gente possa vivenciar o propósito, né? Então, cada um ele vai passar um processo diferente, né? E vai poder desfrutar do propósito de Deus e vai ver o quanto é maravilhoso, porque hoje eu falo isso, né? Ainda ontem eu estava conversando com meu amigo da igreja, eu disse, eu hoje vivo missões, né? Faço missões, estou distante, né, da minha família, mas eu sinto dentro do meu coração um grande regozijo, uma grande alegria, porque eu entendo que eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus. Eu entendo que eu estou no centro do propósito do Senhor e que para mim isso é um privilégio, é a graça, que é um favor imerecido. Eu sei que eu não mereço, mas ele é bom. Ele é maravilhoso e é Ele que nos envolve, nos permite a gente viver o processo, passa conosco no processo, mas também está conosco no propósito, aonde o nome do Senhor, Ele é glorificado. Amém, Jolie, verdade. Você falou aí sobre missões, né? Que você tem feito missões. Quando foi que Deus tocou no seu coração e falou assim, filha, este é o seu chamado? Então, quando eu comecei a fazer, assim, algumas viagens, né? E muitas pessoas falavam, né? Antes de eu ser separada para fazer missões de fato, outras pessoas falavam, eu sou chamada de missionária, sou chamada de missionária. Só que a gente entende que tudo há uma preparação, né? Que é um processo. E ali eu fui passando pelo tempo do processo, da preparação, eu fui aprendendo como era, né? Estar no campo de missões, dentro de algumas viagens que Deus me permitia fazer, até que chegou um momento de eu realmente, né, ser consagrada, de eu ser separada, mas ainda assim eu não vivia o chamado, né, assim, de fato, de sair de dentro, né, do meu estado, de sair, de estar na companhia da minha família. E teve um momento que, inclusive, né, nesse mês, faz um ano, que foi assim, tipo, eu saí para poder fazer uma viagem com a minha mãe, né, eu sabia que tinha um propósito de Deus. E dentro dessa viagem, eu fui para outro estado também. Eu estava no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro eu vim para São Paulo. Só que eu vim com o propósito de só ficar um mês, né? E Deus, Ele sabe como trabalhar e como nos colocar no centro da vontade dEle. E eu lembro que eu vim para ficar um mês, e dentro desse mês eu fiquei 4 meses, que era algo que eu não tinha planejado. E depois, assim, e foi onde eu me apaixonei pelo campo missionário, porque aqui verdadeiramente, longe de casa, né? Longe da comunhão com os irmãos também, porque eu amo muito os meus irmãos também de Salvador, longe de estar longe dos meus amigos, foi que eu fui viver o campo missionário, né? E aí, Deus me deu a oportunidade de retornar em Salvador, fiquei um mês e 7 dias. E quando eu voltei, foi que a chave virou. Que aí Deus me deu a oportunidade de, tipo, ter uma casa, de poder ter responsabilidades. Porque hoje eu costumo dizer que mora Jesus e eu, né? Para não dizer que eu moro só. Eu moro Jesus e eu. E aí eu tenho visto, né? Que Deus, Ele tem aberto portas. Nossa, eu vou para tantos lugares, cultos nos lares, sabe? E as pessoas, por bondade e misericórdia, a Juliana é missionária. Hoje eu vejo quão importante é isso, né? E o Senhor também me levando para outros estados. Agora já tô com outras programações. Então eu entendi que fazer missões é você se disponibilizar. Na verdade, tudo que você vai fazer no reino de Deus, se você disser para Deus assim, eis-me aqui, eu estou disponível, pode ter certeza que Deus, Ele vai, né? Às vezes a gente se sente incapacitado, se sente despreparado, mas quando a gente se coloca na posição, Deus é aquele que nos prepara, que nos capacita, e é Ele que nos traz os recursos do céu para a terra, para a gente conseguir obter êxito diante do chamado do Senhor. Então, hoje, ultimamente eu estava até fazendo essa análise, né, da pessoa que eu era para a pessoa que eu sou hoje em Cristo. Nossa, tem horas que nem eu mesmo, me reconheço, sabe? Porque eu falo, Jesus, obrigada.
Verdadeiramente o Senhor entrou na minha história, eu permiti, eu abri a porta do meu coração. O Senhor entrou, fez morada e mudou tudo, que até o estado, hoje eu estou mudando, eu não moro mais em Salvador, né? E viver com Cristo é isso, é estar disponível a viver essas transformações, a viver tudo aquilo que o céu tá proposto a se revelar e se materializar em nós. Então hoje eu sou uma pessoa muito feliz, muito realizada, né? Porque Deus, ele, por graça e bondade, confiou em mim esse ministério de missões, né? E missões é para todos, porque o Senhor disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. A gente pode fazer missão no nosso trabalho, na faculdade, na rua, no ônibus, aonde a gente, todos os lugares, pode ser um campo missionário, se tiver dentro do seu coração o desejo de falar de Jesus, de se disponibilizar para falar do Senhor. É verdade. E às vezes a gente ouve muito isso, né? Eu quero fazer missões, mas não começa nem dentro de casa, né, Júlia? Às vezes você pode estar falando de Jesus para sua tia, para sua mãe, para o seu irmão que está dentro de casa. Você não está evangelizando nem as pessoas que estão próximas de você. Então a gente precisa, às vezes, começar de pouco, na faculdade, na escola, até na própria igreja, que tem gente que está chegando, está novato, no Uber, né? E depois galgar novos ares, né? Como foi que aconteceu com o Júlio. Mas isso tudo já foi um processo bem antes, né, Júlia? Porque na própria igreja aqui em Salvador você já pregava. Como eu falei, você também fazia células dentro de casa, que foi uma das que eu participei. Então foi todo um processo, né? Não foi do dia para a noite. Isso, às vezes as pessoas, tipo assim, ficam, assim, surpresas, né? Ou graças a Deus eu tava morando em São Paulo, mas é como você falou, veio todo um processo. Eu fui treinada, porque o Senhor não nos envia sem antes nos preparar. Eu tive os momentos de preparação. E esses momentos de preparação, muitas das vezes, acontecem no anonimato, onde ninguém vê, mas o Senhor está vendo, né? Eu me propus aí para estar, né, fazendo também esse momento de célula com a minha família, muitos cultos, muitas bênçãos, muitas vitórias a gente recebeu dentro desse momento. Hoje minha família pode verbalizar que, graças a Deus, eles falam: não, hoje a gente tem uma missionária, a gente tem uma mulher de Deus na nossa família. Acontece as coisas, liga, pergunta, procura, vamos orar. Mas foram pilares que foram colocados lá antes, né? Amigos que eu vi que, como você, que voltou para Jesus, amigos que estavam afastados, pessoas que estavam, né, quase desistindo da fé, se esvaindo na fé. Júlio, não, vou aí na sua casa, vou orar, vamos fazer um propósito de se disponibilizar, tá pregando também em Salvador. Graças a Deus eu pude falar do amor de Deus em muitas igrejas, em cultos também de evangelismo na rua. Então foi toda uma preparação, né, onde Deus, ele pôde me levar a ter experiências para hoje eu poder, graças a Deus, e com a presença dele, com a bondade dele, estar aonde eu estou. E aqui também eu vejo como uma preparação para novos lugares, porque cada lugar é uma experiência, né? Cada lugar a gente se tende a ter com pessoas de diferentes culturas, né? Possivelmente daqui a uns dias eu possa ir em um lugar que seja de diferente a língua, tudo isso. Então, aqui eu já vejo São Paulo também como uma preparação para os outros estados, como agora mesmo eu vou para o Rio de Janeiro. Eu nunca tinha pregado no estado do Rio de Janeiro, já preguei no interior, mas agora eu estou indo para o Rio de Janeiro, já é uma outra preparação. Então, tudo eu vejo como uma oportunidade, que tem coisas que eu vou ter que voltar lá atrás e lembrar: olha, foi dessa forma, eu aprendi desse jeito, agora é hora de eu aplicar. Então, fazer missões é isso, é o nosso maior campo missionário, como você tocou em um ponto interessante, é na nossa casa, na nossa família. Eu mesmo, outro dia, eu fiz algo, né, que eu achei tão assim lindo, que mesmo distante da minha família, eu fiz um culto doméstico, como se eu tivesse com a minha família. Como foi que eu fiz esse culto doméstico? Eu fiz uma lista de transmissão no WhatsApp, coloquei o contato da minha família toda, e eu fiz. Dei a paz do Senhor, louvei, dei a palavra, fiz oração, como se ele estivesse na minha casa. Porque eu disse: eu preciso evangelizar a minha família. Preciso deixar eles alerta do que está acontecendo, que Jesus está voltando. Não posso querer ganhar o mundo inteiro e deixar a minha família. Então, sempre eu busco ter esse contato com eles, usando as ferramentas que eu tenho. Hoje eu estou distante fisicamente, mas a internet me possibilita fazer esse culto doméstico. Aí eu contei essa experiência para uma amiga, ela achou o máximo. Na gente, eu digo, claro, eu recebi a ordem que eu tinha que fazer um culto doméstico. Na minha casa só tem Jesus e eu, então eu chamei minha família. E eles participaram, interagiram.
E eu vi que o Senhor tem trabalhado no meio da minha família, e assim Deus vai alcançando minha família, os meus amigos, também tem as redes sociais. Então a gente tem esse campo aí enorme para poder explorar. Mas antes da gente, né, antes do Senhor trazer, levar a gente para fora, o Senhor quer trabalhar em nós, dentro da nossa casa, dentro dos ambientes que a gente já está acostumado a estar, né? Para depois Ele, assim, nos colocar em outros ambientes que a gente vai estar com novas pessoas, novas experiências, e o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Amém. Em nome de Jesus, Julie. Deus abençoe, viu? E venha cá, Julie. Durante todo esse processo, você disse que voltou para a presença aos 18 anos, né? Já estava na maioridade. E agora você está com 28 anos. Então já são aí 10 anos de reconciliação na presença do Senhor. Queria que você fizesse um aparato, né? Durante todo esse processo. O que mudou na Juliana? Quem é a Juliana hoje? Qual foi a experiência assim, mais marcante que você teve com Deus, com o Espírito Santo? Assim, hoje eu sou totalmente uma Juliana transformada, né? E eu fico feliz porque, graças a Deus, as pessoas tiveram contato, como, né, você com a velha criatura da Juliana e hoje com a nova, podem ver essa transformação. Eu recebo muitas mensagens agora de Deus, né, de pessoas manifestando essa alegria em ver a transformação do Senhor. E assim, dentro dessa minha volta, porque, como eu disse, eu desde pequeno ia para a igreja, mas eu ainda não tinha me batizado, né, nas águas. E quando eu retornei para o Senhor, eu tive essa experiência de ter o batismo, né, nas águas, de poder vivenciar o cumprimento das promessas do Senhor. E dentro de todos esses meus 10 anos, momentos que me marcaram foram os momentos, o momento do meu batismo, um momento em que Deus também, assim, você também até já foi para algum dos meus aniversários, que eu não fazia mais assim aniversário em casa, fazendo os cultos, né? E ali o Senhor também me chamou para poder uma vez eu ser grata e solidária, que foi abrir mão dos meus presentes para receber alimentos, para poder alimentar outras vidas. Também teve essa experiência que me marcou muito. Um momento também que eu fui separada, consagrada para poder fazer missões. E hoje, atualmente, essa minha mudança, né? Que eu digo que foi uma mudança, assim, extraordinária. Foi sair de Salvador e vir morar, né, no estado de São Paulo. E também a minha primeira viagem de avião. Que foi fazer missões, que eu tive essa experiência, que foi também dentro desse ano, tem alguns meses, tem 6 meses, que foi minha primeira viagem de avião e foi extraordinário. Né? Um momento assim de conexão mesmo com Deus, né? Você vê aquele marzão, você vê aquele céuzão, tá perto das nuvens, é uma experiência muito bacana mesmo. E foi tão assim, maravilhoso, que eu lembro que quando saiu, né, a questão da passagem, eu tava para me sentar em uma poltrona lá no fundo. E eu cheguei muito cedo, né, porque eu fiquei ansiosa e com aquela coisa assim de querer com medo de perder o voo, né. Aí eu lembro que eu tinha orado a Deus, tinha pedido para o Senhor ir comigo. E quando eu cheguei para poder fazer o check-in, o atendente, né? Eu vi que foi a graça de Deus, porque a gente sai, crente faz tudo com propósito, né? Aí ele disse assim: Baiana, gente boa, disse Deus que é bom. Aí ele falou assim: eu vou trocar você de poltrona. Ele me colocou na poltrona número 3, né? E ali eu fiquei, justamente na janela. E só tinha eu, assim, eu digo que só tinha Jesus e eu, porque eu falei, quando eu sentei no avião, eu falei, o Senhor, senta comigo, viaja comigo. E ali eu pude sentir a presença de Deus, né? Eu tenho uma foto linda que foi eu mesmo que tirei, eu tô olhando pra fora do avião e eu falava assim, nossa, os meus olhos estavam fixos no céu. Eu só pensava só no céu. Só pensava em Jesus naquele momento, sabe? Em forma de gratidão por Deus, ele não só realizar esse sonho, mas por ele estar comigo dentro dessa realização, sabe? Então foi assim um momento que me marcou muito, porque eu vi Deus ele responder a minha oração. Eu vi Deus ele cumprir o desejo do meu coração, porque eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo,
Eu falei assim, Deus, quando eu for para Salvador agora, eu quero viajar de avião, eu quero que o Senhor vá comigo de avião, porque eu tenho muito esse contato, sabe? Eu cozinho falando com Jesus, falo, Jesus, coloca do teu gosto, do teu sabor. Eu saio, antes de eu sair, eu falo, Jesus, vamos comigo. Eu pego o ônibus, Jesus, pega o ônibus comigo. Então, eu tô compartilhando com vocês a minha intimidade, que é isso. Eu sempre tô com Jesus. Jesus, vamos comigo. Jesus, olhe para dormir. Senhor, durma comigo. Senhor, fique comigo todos os meus momentos. Porque, né, às vezes as pessoas falam assim, Juliana, sempre tá só. Não, não tô só, tô com o Senhor. Eu tô com a presença do Senhor. Então, para mim, é indispensável esse contato. E esses foram alguns momentos, né, que Deus, assim, ele me trouxe. Também teve um momento da minha vida de dor e de dificuldade. A minha família estava enfrentando um processo muito difícil com um ente querido meu, que ele não está mais aqui entre nós. E o Senhor me levou a estar na porta de uma delegacia. E ali eu tive que ser forte, muito forte. Porque a minha vontade era gritar, era chorar, né? E eu lembro que o meu primo, ele estava indo poder participar de uma audiência. E eu lembro que eu falei assim com o Espírito Santo. Eu gritei. Falei assim, amigo Espírito Santo, eu te peço que só o Senhor entre com ele nessa sala. Eu sei que o que ele fez não foi bom, não foi certo, mas ajude ele, amigo Espírito Santo. Conduza ele. E ali, depois que eu verbalizei aquelas palavras, eu fui tomada, sabe, com a pessoa, assim, a presença do Espírito Santo. Foi tão forte, aí eu chorava e agradecia a Deus. E depois de 15 minutos, meu primo voltou, né, ali livre. E eu tive, dentro desse cenário, eu tive a oportunidade de orar por uma família. E Deus, ele operou através daquela humilde oração no poder do nome de Jesus. E a mãe veio me agradecer. E eu falei assim, graças a Deus. E ali os policiais viram que eu era uma pessoa que servia ao Senhor, né? Veio também falar comigo, falou, dê conselho pro seu primo, para ele mudar de vida. Então, eu vi que naquele ambiente de dor, né, naquele ambiente que não estava favorável, o nome do Senhor foi glorificado, porque eu tive ali a iniciativa de pedir um amigo Espírito Santo para entrar com meu primo, para vir. Deus me deu a oportunidade de orar por outras pessoas. Então, foi também uma experiência que me marcou muito, sabe? E mais uma vez você sendo usada aí, né, pelo Espírito Santo. E é importante isso que você falou, da gente sempre convidar, da gente sempre atrair a presença dele. Como essa presença é transformadora. Em 15 minutos, olha quanta coisa boa, né, quanta coisa positiva aconteceu naquele lugar, naquela delegacia. E Júlia, para fechar, a gente fechar o podcast de hoje, eu queria que você desse um conselho do seu coração, assim, para as pessoas que se afastaram, para as pessoas que estão precisando voltar para Deus, para as pessoas que estão precisando passar por uma transformação em Cristo, né? Deve ter gente que está nos ouvindo e que está pensando assim, ai Deus, se o Senhor falar comigo, eu volto para Ti. Se o meu coração for tocado, eu volto para Ti. Talvez a gente está precisando só de uma palavra de incentivo. E eu queria que você desse essa palavra agora para um pai, para uma mãe, que às vezes até já está desanimado, né? Já está triste com a situação do filho, mas que hoje possam ser fortalecidos com a graça de Deus. E eu queria que você desse um conselho ou uma palavra de incentivo para essas pessoas. Pronto. O primeiro passo é que mesmo com as suas poucas forças, né? Mesmo assim, nesse estado, às vezes, presente, você está se sentindo distante do Senhor, fraco. Convide a Jesus, peça ao Senhor, né? O meu passo foi pedir a Ele que Ele falasse comigo e eu estava com a Bíblia. Talvez você não esteja com a Bíblia, né, na mão, mas você pode pedir a Ele que venha falar o seu coração. Ele pode usar até mesmo uma flor, uma pessoa para poder falar o seu coração ou falar com você mesmo. Mas a minha palavra de incentivo é: busque do Senhor forças. Dê o primeiro passo. Fale assim, porque eu fui sincera com Deus. Eu fiz essa oração. Eu disse, Deus, eu tô errada. Eu sei que eu tô num relacionamento que o Senhor não quer. Eu sei que a minha vida tá do jeito que não tá lhe agradando. Mas me ajude. Eu expressei para os céus esse pedido de ajuda, né? E ali eu vi o céu me ajudar. Eu vi o Senhor trabalhar no meu coração e me mostrar de volta, o caminho de volta, porque eu tava perdida. Mas por quê? Porque eu consegui falar com o Senhor. Eu sei que tem momentos que a gente não consegue falar, mas a Bíblia vai dizer que Deus é aquele que nos sonda. Ainda que você não consiga falar, mas você está chorando, o Senhor é aquele que decifra a sua lágrima.
Mesmo que você não consiga nem falar e nem chorar, mas você está ali com o seu coração quebrantado, o Senhor também é aquele que sonda e sabe o seu coração. Então, não está perdido. Não está perdido porque você ainda tem vida. Prova disso que você está nos ouvindo. Então, ainda há esperança para a sua vida. Ainda há esperança para a sua história. Mas permita, né? Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele fala: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, eu entrarei, permitir, eu entrarei, cearei contigo, você comigo. Então, é necessário que haja essa vontade, esse desejo, né? Da gente querer, olha, Senhor, eu quero o Senhor de volta na minha casa. Eu quero o Senhor de volta na minha vida. Eu não sei como é que vai ser. Eu costumo muito falar isso, viu, Ed? Eu não sei como é que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer perfeito como tudo que Ele faz. Como Ele tem feito, como Ele tem manifestado a perfeição dEle na minha vida, Ele também vai manifestar na sua vida, porque assim como a graça me alcançou de novo, a graça também vai lhe alcançar. Mas se permita, fale com o Senhor, mesmo com poucas palavras. Não procure enfeitadas. A gente quer enfeitar a nossa oração. Seja sincero, fale para Deus. Eu fui sincero, eu expressei a minha sinceridade. Contei para Deus tudo aquilo que estava de errado e falei: Senhor, agora eu preciso que o Senhor me ajude a consertar. Porque é isso que a gente vai, né? A gente se afasta do Senhor, a gente toma decisões erradas e a gente vai para o Senhor com essas palavras mesmo: Senhor, me ajuda. Eu não quero mais errar, não quero mais continuar do mesmo jeito. Então, a gente usar de sinceridade, até porque Deus, ele sabe o que está no nosso coração, qual é a nossa verdadeira intenção. Então, é se voltar para o Senhor, né? Estar proposto mesmo a querer estar na presença do Senhor, a voltar, estar com o Senhor Jesus, do jeito que ele assim quer, que é da vontade dele, e não perder a fé, não perder a esperança, porque não há situação impossível para Deus. Né? A gente costuma dizer assim: não há fundo do poço que a mão do Senhor não possa ir e nos resgatar de lá. Não há densas trevas que Deus não possa chegar com luz, porque Ele é a própria luz, e dissipar todas as trevas. Então, não há nada impossível para Deus. Agora, o que a gente precisa é ter fé, porque tudo é possível àquele que crê que Deus, ele pode mudar a nossa história, que Ele é o único mesmo que pode transformar, que é o único que pode nos limpar, que é o único que pode usar o Espírito Santo para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, e nos tirar da nossa atual situação, que muitas vezes não é favorável, e nos levar para um cenário de transformação e de graça. Porque a Bíblia vai dizer que é o Senhor que nos tira das trevas e nos transporta para a maravilhosa luz. Então, eu não sei qual é a sua atual situação, não sei qual é a atual situação da sua casa, mas eu vim falar como prova viva da transformação de Jesus, que Ele pode mudar o quadro, que Ele pode mudar a cena, que Ele pode colocar tudo no seu devido lugar, que Ele pode lhe trazer de volta para casa. Mas tudo isso só depende de você. E hoje você pode falar com o Senhor: Deus, muda a minha história. Senhor, muda o percurso dos meus passos. Senhor, me atrai de volta para a Tua presença, porque eu quero ter a certeza da minha salvação. Quero ter a certeza, Pai, de que se o Senhor voltar, eu vou estar contigo. De que enquanto o Senhor não voltar, eu vou poder provar da sua graça, da sua bondade, das suas bênçãos. Mas quando o Senhor voltar, eu vou ter a certeza de que eu vou estar aí com o Senhor no céu, porque esse é a nossa maior privilégio, a nossa maior esperança. É quando o Senhor Jesus voltar, a gente ter a certeza de que esse lugar que Ele disse que Ele foi preparar, né, essa casa de muitas moradas que é o céu, Ele vai nos dar a graça, né, e a bondade de nós podermos estar lá naquele grande dia. Então, que Deus, nesse dia especial, te visite com força, que você se permita, né, a conversar com o Espírito Santo, deixar Ele ministrar no seu coração e você falar com Deus, que você precisa ter a sua vida transformada, que você precisa retornar, fazer esse caminho de volta para a presença do Senhor, estar nesse lugar que é a presença do Senhor e provar e ver da bondade e da graça do Senhor, ser abraçado de volta, ser acolhido de volta, porque se você é filho uma vez de Deus, para sempre filho. Com Deus não existe questão de que é bastardo, não. É filho uma vez, para sempre filho. Então, que você encontre em Deus forças para retornar, porque os céus, o Senhor Jesus, Ele está pronto para poder te receber de volta. Quando você voltar, vai ter festa, vai ter alegria, e você vai poder provar desse amor infinito, esse amor que nos constrange, porque o amor de Deus nos constrange, nos mostra quem verdadeiramente nós somos,
mas que ainda assim Ele nos ama. O Senhor te ama, o Senhor, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu da sua casa, Ele não desistiu de cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu, mas Ele quer que você se posicione, que você volte, que você reconheça que sem Ele nada você pode fazer. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Uau, ainda há esperança, como você mesmo falou, né? Lá no livro de Lucas. Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. E é isso que a gente crê. Talvez tem pessoas aqui, como eu falei, que estão passando por situações como essa. E que hoje essa mensagem de Juliana aí, usada pelo Espírito Santo, possa ministrar o seu coração. Porque de fato para Deus nada é impossível. E há sim esperança de uma transformação, de uma nova vida, assim como aconteceu na vida de Julie, vai acontecer na sua vida também, na vida que você ama e que deseja essa transformação. Julie, muito obrigada pela sua vida, pela sua disponibilidade, obrigada pela presença aqui no podcast, que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue te usando, que eu creio que é só o começo de coisas grandiosas que o Senhor fará na sua vida. Ele te entregou essa missão e não foi à toa. Nada para Deus é à toa. É porque você é a filha escolhida de gerações para poder ganhar muitas e muitas vidas para Jesus. Esse é o seu chamado esse que você tem feito com excelência e que vai fazer cada vez mais. E em breve você vai estar testemunhando outras coisas aqui no nosso podcast, vai estar contando das boas novas do Senhor para a tua vida. É só o começo de coisas maravilhosas que ainda vai acontecer. Que o seu coração continue sempre assim, disposto a fazer a obra do Senhor e a ministrar aqueles que estão à sua volta, viu? Eu amo sua vida, um abraço e muito obrigada mais uma vez pela presença. Amém, minha tchuca. Graças a Deus, amém. Muito obrigada pelas palavras também, né? E glória a Deus. Vamos continuar até que o Senhor venha. Vamos continuar gastando a nossa vida diante do altar. Vamos continuar falando desse Deus que transforma, desse Deus que é amor, desse Deus que realmente se importa conosco, né? Eu costumo dizer que Deus, mesmo sendo Deus, vive a nos surpreender e é um Deus que faz e faz infinitamente mais, e que Deus continue também te abençoando, que Deus continue trazendo para o seu coração ferramentas aonde você possa estar usando para poder falar do amor de Deus, para continuar sendo essa flecha viva e limpa na aljava do Senhor. Que Deus continue estendendo as mãos dele sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família. E eu também amo, você ama a sua casa e vocês são especiais. Que a boa mão do Senhor continue repousando sobre vocês e obrigada por essa rica oportunidade, minha linda. Amém. Beijo no seu coração. Deus abençoe. Amém. Louvado seja Deus, o Deus de transformação. Você vê, né? Quão incrível é quando a gente decide caminhar com o Senhor, quando a gente decide entregar o nosso coração a Deus e o quanto que Ele faz, o quanto que Ele transforma, o quanto que Ele muda as nossas vidas. Eu me lembro que quando eu decidi caminhar com Jesus, eu tinha muito medo. Eu não me achava digna, eu não me achava pronta. Apesar de ter vontade, eu não achava que era hora ainda, né? Porque eu não me achava perfeita o suficiente para caminhar na presença do Senhor. E talvez você tá assim, com um pensamento assim: ai Deus, mas eu tenho feito tanta coisa errada. Ai Deus, mas eu gosto de festa. Ai Deus, mas eu gosto de ouvir as minhas músicas em casa. No meu caso era isso, né? Eu gostava de usar short, eu gostava de ouvir alguns tipos de música e eu não achava que eu tava pronta ainda. Mas quando a gente tem um coração sensível para o Senhor, quando a gente sente no coração, e talvez você já sente esse queimou no seu coração, não deixe que esses pensamentos, que essas incógnitas, que essas interrogações aflorem na sua vida. Mas eu sei que se você tem esse pontinho, essa vontade, queira conhecer mais de Deus, queira mergulhar na presença do Senhor, porque coisas novas Ele tem para sua vida. Perfeito a gente não é. Perfeito só Jesus.
Se você está esperando a melhor hora, o melhor momento para entregar a sua vida para Jesus, não espere. O melhor momento, ele é agora. A transformação, ela vem quando? Ela vem aos poucos. Ela vem a partir do momento em que você decide fazer com que o Espírito Santo, ele use a sua vida, ele molde o seu caráter para uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, que assim como aconteceu na vida de Julie, assim como aconteceu também na minha vida, e eu creio que a sua recompensa está guardada no céu. Decida hoje, agora mesmo, entregar a sua vida para Jesus. Talvez você conheça um amigo, uma amiga, se você já é da igreja, né? Você conhece um amigo, uma amiga que tá aí no mundo, tá nas festas, tá na curtição. Deus não desistiu do seu amigo. Ore por ele, envie essa mensagem para ele. Diga, lembrei de você. Eu creio que Deus vai fazer uma transformação na sua vida. Bora comigo na igreja tal dia, no domingo, no sábado, no culto de jovens. Vai chamando aos poucos, porque Deus tem uma transformação para fazer na sua vida, na vida daqueles que você conhece. Então, ore comigo neste momento, apresentando a Deus a causa que você tem no dia de hoje. Deus, louvado seja o teu santo nome. Como somos gratas, como somos gratos pela tua presença, pelo teu Espírito Santo que nos convence de todas as coisas. Deus, hoje, apesar de não sermos dignos, apesar de não merecermos, apesar de termos uma vida que não merece o teu amor, nós hoje decidimos entregar os nossos corações, as nossas vidas a Ti, pedindo, Senhor, para que o Senhor transforme, para que o Senhor molde o nosso caráter, para que o Senhor nos dê o espírito de convencimento de que essa vida, meu Pai, essa vida de farra, essa vida de bebedeira, essa vida, Senhor, talvez de pegação que você está passando, não te pertence. E é por isso, Senhor, que nós decidimos hoje entregar nossas vidas a Ti, para que o Senhor tome a direção, para que o Senhor seja o centro, para que o Senhor nos oriente, para que o Senhor nos instrua no caminho que o Senhor quer que a gente siga. Deus, nós cremos que o Senhor é um Deus de transformação e de milagres, e que aqui pode ter, Senhor, uma pessoa que conhece alguém que está passando por isso, ou talvez ela é essa pessoa que está passando por isso e precisa hoje de uma palavra de incentivo, que o Senhor queime no coração dela neste momento, que ela receba a tua visita, que ela receba a tua presença e que o Senhor venha a transformar a vida dela, a convencer ela de que bom mesmo, não é essas companhias que elas encontram no mundo, não é essas bebidas que elas encontram no mundo, mas o bom mesmo é ter o Senhor como o único Salvador, como o suficiente, como o melhor amigo que elas podem ter na vida delas. Deus, eu declaro sobre a vida dessas pessoas, meu Pai, e sobre a minha vida também, que é um tempo novo de frutificar, que é o melhor de Deus para viver nas nossas vidas. E que o Senhor seja sempre, meu Deus, o centro das nossas vidas. E nós cremos que essa bênção se estenderá em todas as nossas próximas gerações. Porque um coração sábio e um coração que caminha com o Senhor, ele tem bênçãos dobradas. E assim será na minha e na sua vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Solta um beijo aí agora para Jesus. Diga a Ele o quanto você o ama e o quanto você está disposto a viver uma nova caminhada, a mudar as suas atitudes e a ter uma vida em intimidade com o Senhor. Chegou ao fim o Ei de Falar de hoje. Gente, passou muito rápido, mas daqui a 15 dias nós temos um novo encontro marcado. Anota aí na sua agenda, já ativa a notificação, porque assim que eu postar o próximo vídeo você vai receber em primeiríssima mão. E não esqueça, de compartilhar essa mensagem para pelo menos 5 amigos seus que você sabe que precisa ouvir, que precisa dessa transformação, tá bom? Beijo no seu coração, que Deus abençoe a sua semana, a sua família, o seu trabalho.
E tudo que você fizer, tudo aquilo que você tocar, sua mão, seja uma mão santa que fará prosperar, abençoar, fará curar todos aqueles que estão à sua volta. Amém? Beijo e até a próxima. Você ouviu Hei de Falar. Informação e opinião no mesmo lugar.